Muito bem. Então, passamos mais uma vez levar o pensamento mais alto, buscando essa sintonia com os nossos amigos espirituais, com muita gratidão de podermos estar aqui mais uma vez reunidos, aproveitando esses recursos para que nós não ficamos distantes dessa conexão e mesmo, às vezes, cada um em sua casa, protegido dessa situação, em pensamento estamos unidos e pela tecnologia podemos matar a saudade de nos ver. Que os nossos bons amigos espirituais e o grande Mestre Jesus nos guiem nos pensamentos mais uma vez. Que assim seja. Que assim seja. Capítulo 1. Não vim destruir a lei. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para destruí-los, mas para dar-lhes cumprimento. Porque em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão até que não se cumpra tudo quanto está na lei, até o último J e o último ponto. Cristo. Jesus não veio destruir a lei, o que quer dizer, a lei de Deus. Ele veio cumpri-la, ou seja, desenvolvê-la, dar-lhe o seu verdadeiro sentido e apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. Eis porque encontramos nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, que constitui a base da sua doutrina. Quanto às leis de Moisés propriamente ditas, ele, pelo contrário, as modificou profundamente no fundo e na forma. Combateu constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações, e não podia fazê-las passar por uma reforma mais radical do que reduzindo-as a estas palavras: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E, ao acrescentar, esta é toda a lei e os profetas. Por estas palavras, o céu e a terra não passarão enquanto não se cumprir até o último J. Jesus quis dizer que era necessário que a lei de Deus fosse cumprida, ou seja, que fosse praticada sobre a terra em toda a sua pureza, com todos os seus desenvolvimentos e todas as suas consequências. Pois de que serviria estabelecer essa lei se ela tivesse de ficar como privilégio de alguns homens, ou mesmo de um só povo? Todos os homens, sendo filhos de Deus, são, sem distinções, objetos da mesma solicitude. Mas o papel de Jesus não foi simplesmente o de um legislador moralista, sem outra autoridade que a sua palavra. Ele veio cumprir as profecias que haviam anunciado o seu advento. Sua autoridade decorria da natureza excepcional do seu espírito e da natureza divina da sua missão. Ele veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não está na terra, mas no reino dos céus. Ensinar-lhes o caminho que os conduz até lá, os meios de se reconciliarem com Deus e os advertir sobre a marcha das coisas futuras para o cumprimento dos destinos humanos. Não obstante, ele não disse tudo, e sobre muitos pontos limitou-se a lançar o germe de verdades que ele mesmo declarou não poderem ser então compreendidas. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos claros, de maneira que, para entender o sentido oculto de certas palavras, era preciso que novas ideias e novos conhecimentos viessem dar-nos a chave. Essas ideias não podiam surgir antes de um certo grau de amadurecimento do espírito humano. A ciência devia contribuir poderosamente para o aparecimento e o desenvolvimento dessas ideias. Era preciso, pois, dar tempo à ciência para progredir. A leitura desse trecho do Evangelho, ela já realiza, uma introdução do tema que vai ser comentado aqui na noite, que é o Cristo, Jesus. E às vezes a gente pode pensar que é fácil, a gente falar de Jesus, porque
ordinariamente, ele está tão presente nas nossas conversações, nas nossas rogativas. A gente está sempre buscando, né, esse amparo, essa proteção, esse recurso tão valioso, mas talvez não seja tão simples assim. Porque a mensagem bem nos disse que Jesus, uma das principais situações que Jesus veio combater, são todas aquelas informações, aquelas situações que foram falseadas, né, dessa mensagem divina, que sempre esteve presente no seio da humanidade. Diversos foram aqueles precursores que vieram preparar o caminho para a chegada do Cristo. E por questões egoísticas, por questões que o espírito humano, a mentalidade humana ainda não tinha condições de ser diferente, eles deturparam muito dessa mensagem, né? Então Jesus veio nos esclarecer, ele veio nos mostrar através do testemunho, da vivência, né, desses ensinamentos, que ele era o caminho, a verdade e a vida, né? E eu acho interessante a gente fazer uma análise bem rápida desses três elementos, qual é o verdadeiro significado deles para a gente, né? Claro que são apontamentos pessoais, mas ele se transformou numa verdadeira bússola para toda a humanidade, porque foi ele que veio nortear todo esse caminho que talvez antes fosse desconhecido, né, ou obscuro para nós. Ele veio tirar a venda dos nossos olhos para que a gente pudesse trilhar isso, todo esse percurso em segurança e chegar ao nosso destino, né, ao qual todos nós estamos aí determinados, que é o bem. Então, quando ele se coloca no meio de nós, quando ele encarna no meio de nós, ele diz que vem dar cumprimento a toda lei. Ele não gozou de nenhum privilégio a não ser aqueles que eram, assim, apenas consequências da sua evolução espiritual, mas ele nos coloca a um ser distinto de ninguém, justamente para mostrar. E ele sintetiza isso muito bem quando ele diz que para que nós mantivéssemos os nossos ânimos, mesmo diante das situações mais duras, né, que a vida pudesse nos apresentar, porque só assim a gente poderia vencer o mundo. Talvez eu acho que isso exemplifica bem essa questão. Aí eu já pego a questão da verdade. A gente está sempre tendo a oportunidade de falar que a verdade é essa luz que veio tirar as nossas mentalidades, os nossos espíritos da obscuridade. A gente pode até fazer uma alusão ao mito da caverna de Platão, né? Porque toda essa obscuridade, ela nos prende, ela nos aprisiona. E quando de contato com a luz, e também sempre utilizamos, né, Saulo ou Paulo de Tarso, a gente entrando em contato com essa luz, às vezes ela pode nos cegar, nos ofuscar, mas desde que ela vá se sedimentando, ela vá se estabelecendo em nós, ela propicia essa liberdade, que já seria a base para a questão da vida, porque talvez até nesse momento nós tenhamos vivido de uma forma ilusória. E toda essa verdade nos propicia essa liberdade do jugo das ilusões, ou de todos os sofismas, né, que a gente criou, principalmente em cima da mensagem divina. Então, é isso que eu queria trazer com a palavra, o Evandro. É bem a propósito, né, o Evangelho da Noite, dentro do tema que a gente escolheu, né, para esse nosso domingo de Páscoa, quando nós comemoramos, né, no calendário terreno, essa ressurreição, né, do nosso Mestre querido, Jesus Cristo.
Então toda a simbologia, tudo que reveste essa data tão importante, né, na nossa existência, quando nós, e muitos de nós ainda guardam, né, a quarentena, os 40 dias, com bastante fervor, e mais ainda numa época que o termo quarentena, né, acaba se revestindo de uma outra situação muito mais ampla e muito mais profunda, que é a questão, né, do vírus aí, do coronavírus. Então, nós sempre, em todo tempo e lugar, né, dentro da nossa crença e dentro daquilo que representa para nós, né, a figura do Mestre, que é caminho, verdade e vida, que é o guia e o modelo da humanidade, ele realmente surge na nossa existência não apenas como o homem, como a figura que foi Jesus enquanto esteve presente junto dos nossos corações, mas justamente o que ele traz de mensagem. E quando ele diz que traz a sua lei, ele estabelece para toda a humanidade uma lei. E é para toda a humanidade, como é dito muito bem no Evangelho. E todos, né, nada se cumprirá enquanto todos não obedecerem e não se colocarem junto desta lei. Não é apenas para um povo, não é apenas para uma nação, mas para a terra inteira. E a gente vê que os tempos que se cumprem no momento presente, eles vêm trazer essa conotação dessa transformação. E aí, para nós, né, a figura do Mestre, ela novamente se coloca, como sempre esteve, mas agora com muito mais força e ênfase, no lugar verdadeiro. Durante muito tempo, né, algumas religiões deslocaram a figura de Jesus, né, retiraram dele essa posição de governador da terra e o colocaram como um representante de uma determinada religião. Colocaram a figura do Mestre Jesus dentro de um compromisso religioso onde nós cumpriríamos uma determinada seita, um determinado, vamos dizer assim, movimento exterior, e aí, atendendo a isso, nós poderíamos viver da forma que quiséssemos. Sempre falamos isso e sempre comentamos, o Senhor, Senhor, né? E esse povo me honra com os lábios, mas a prática está totalmente distante da minha lei, que é uma lei de amor, de justiça e de caridade. Então hoje, a gente, ao ter essa simbologia do renascimento do Mestre, devemos ter o compromisso, se já não o fizemos, e isso precisa realmente se estender a todos, de restituir a figura do Mestre, de ressuscitá-lo, de recolocá-lo na posição que de fato ele precisa ocupar no nosso coração, na nossa vida. Nós não podemos vivenciá-lo ou segui-lo à distância, longe das nossas práticas cotidianas, da nossa vida de dia a dia. Jesus precisa se estabelecer de fato como caminho, verdade e vida. A ponto de nós podermos dizer, quiçá um dia, mas temos que começar hoje ou o quanto antes, que não sou eu mais quem vive, como lembrou bem você, ou dizia o Paulo, mas é Cristo que vive em mim. Ao dizer isso, estabeleceu Paulo um compromisso de conseguir manifestar na sua vida, em todo tempo e lugar, a cada momento, essa conduta dita cristã, essa prática, né, do amor ao próximo como a si mesmo, do amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Esse amor em todas as direções. E é importante entender por que Jesus coloca tanta ênfase na questão do amor. Porque nos conhece. E nós, irmãos de muito tempo, sempre procuramos estabelecer relações, muitas delas fundamentadas na justiça, sim, mas numa justiça que era o olho por olho, né, dente por dente, aonde nós nos distanciávamos de uma relação profunda de amor e de entrega para nos colocar em situações em que exigíamos do outro, cobrávamos do outro, sempre aquilo
que muitas vezes não fazíamos. Então hoje temos a oportunidade, nessa Páscoa que se estabelece para cada um de nós, de ter esse encontro com Jesus, de realmente identificar na figura desse mestre bendito aquele que, colocado em nossos corações, vai nos trazer essa paz, essa tranquilidade, essa confiança, essa segurança, né, que precisamos para atravessar os momentos, os desafios desse momento. De fato, é um assunto que particularmente ele me gera muitos sentimentos. Quando eu começo a pensar em Jesus, no que ele deixou para nós, sentimentos de angústia muitas vezes por observar algumas situações e, acima de tudo, sentimento de admiração. Cada vez que observo o que nós estamos fazendo como humanidade, eu fico mais impressionado com essa inteligência emocional e espiritual que esse ser tem, como lidar com tudo isso que a gente está fazendo, né? Denis começou com um comentário que é extremamente pertinente no meu pensamento, porque precisamos muito ter uma afinidade para entender de fato tudo que Jesus veio nos ensinar, né? Por quê? Os percalços que nós como humanidade fomos fazendo, né? Acabou que a princípio o maior divulgador mesmo do cristianismo ficou na igreja romana, e isso não é segredo de ninguém mais, existe documento e as pessoas hoje estão à vontade para que possam averiguar o que eles fizeram, né? Mas lembrando, a igreja romana daquele século, né? Não desse século, obviamente, porque graças ao bom Pai e às pessoas que fazem parte da igreja, a igreja mudou muito, extraordinariamente, mas a gente sabe o que os antigos papas fizeram, né, com a figura de Jesus. Quando eles estavam à mercê, isso é histórico, né? Quando eles estavam à mercê de todos os reis germânicos, quando ocuparam a Idade Média, eles sabiam, né? Existem diários desses grandes papas dizendo isso, que eles não conseguiriam fazer uma unificação entre esses reis germânicos, que eram reis generais, né? Eram homens de guerra, homens de combate. Eles nunca conseguiriam fazer com que eles se curvassem perante a imagem do real Jesus que nós conhecíamos, aquele ser de inteligência, aquele ser de tranquilidade, de serenidade, de resolver as coisas com uma simplicidade que até hoje a gente não entende. Então, fatalmente, eles construíram uma mística em cima de Jesus, né? Construíram uma figura lendária sobre ele para que impressionasse os olhos daqueles reis germânicos. Tanto que Kardec foi muito preciso, né? Quando ele escolhe, ele deixa isso bem claro no Livro dos Espíritos e no Evangelho, que ele deixará, né, para uma outra parte os famosos milagres, né? Ele falou assim, vamos focar na filosofia, porque é o que mais importante que a gente precisa entender que Jesus trouxe para nós. E o segundo, porque realmente é complexo, né? Jesus era judeu, e os judeus naquela época, os judeus ao qual Jesus conviveu, que eram pessoas simples, eles tinham um vocabulário muito simples, tão simples e até estreito, né? Diferente do nosso hoje em dia, que eles tinham poucas palavras, e às vezes uma palavra que ele usava para uma coisa, ele usava para outras coisas também, e na hora que nós fazemos traduções, a gente pode cometer vários equívocos, né? Foram pessoas que fizeram traduções, foram homens que fizeram essas traduções. Claro que a gente pode confiar que existia inspiração divina, mas hoje em dia que nós já temos uma questão, um cuidado mais ético com o ser humano do que naquela época, quantas pessoas não cometem erros até hoje, né? O que dirá então naquela época? Então, acredito que para que a gente comece a entender o que Jesus nos ensinou, a gente precisava entender quem ele era, né? E essa figura religiosa que as religiões construíram com Jesus, acredito que o espírita não fica muito atrás, não, sabe? De ainda manter como se fosse
embora ele seja nosso guia e modelo, o cara que coordena e que desde antes do mundo ser mundo, ele estava lá presente na construção, a gente pode confirmar isso no A Caminho da Luz, ainda assim nós colocamos ela nessa posição e a gente precisa ter noção de algumas coisas que são básicas, que às vezes deixa passar batido, né? Coisas simples que ele falava todos os dias para aqueles que estavam com ele, ele deixou muito claro, Jesus veio numa missão, ele veio com um objetivo, um propósito. Então a gente pode considerar aí que, na verdade, pouco conhecemos Jesus, né? Do ser, a intimidade daquele ser humano. Às vezes as pessoas conhecem o Marcos, mas o Marcos profissional, o Marcos que trabalha, ou o Marcos no Caritas, ou conhece o Denis que trabalha no seu emprego, o Evandro no seu emprego. Mas conhecer a intimidade, né? Aquilo que você, naquele ambiente que você se sente tão confortável, se você expor o seu interior, acredito que só os 12, né, que tenham tido essa situação. E além disso, talvez até eles tiveram um pouquinho assim, né, só um pouco do contato, porque imagina que ser que é esse. Imagina a totalidade desse ser que encarnou na Terra. A gente tem vários poemas dizendo que o principal, a dificuldade maior, né, que se poderia dizer ser uma dificuldade para aquele espírito, fosse encarnar o tamanho que ele já era, né? Imagina só, quando a Terra estava sendo construída no seu primórdio, ele já era o Cristo, né? Ele já era esse ser extraordinário. E ele sempre vem evoluindo. Então, é um ser que a gente não temos, nós precisamos não ter essa ambição e sentir essa necessidade de querer destrinchar ele todo, mas principalmente que ele veio trazer para nós nesses breves momentos que ele esteve aqui, né? Então, eu vejo uma mensagem, um ensinamento de Jesus muito profundo no sentido de promover as nossas capacidades humanas, de trazer a nossa realidade. Então a visão, como ele mesmo diz, como professor, o Rabi, né? Isso tem que ser muito, muito construído em nós, porque nós ainda temos uma necessidade, necessidade de acordar Jesus para acalmar as águas, né? E nós tivemos esse exemplo com os apóstolos e mesmo assim nós ainda pecamos nessa situação. Nós acreditamos pouco no que ele nos ensinou, acreditamos mais nele do que no que ele ensinou, né? Uma coisa que eu vejo, que eu lembro muito, quanto que ele fez questão de ensinar para nós, quando ele realizava as grandes obras dele e as pessoas chegavam totalmente gratas e falavam assim, nossa, muito obrigado. Aí ele falou assim, não me agradeça, porque a tua fé te curou. Tudo de bom, as pessoas começavam a elogiar ele, começavam a encher a bola dele, naturalmente isso acontecer, né? Ele fazia questão, não faça isso, porque tudo que eu estou trazendo aqui não é meu, é do Pai, eu só sou um intermediário aqui, eu só estou compartilhando com vocês muitas coisas boas que eu quero que vocês conheçam, é isso que eu quero que vocês saibam, essa abundância de vida, de recursos, de oportunidades, é isso que eu vim trazer para vocês, libertando vocês da prisão que a humanidade se encontra, né? Então, essa libertação é justamente, eu vejo no ensinamento de Jesus, é o apego nosso, né? É o apego ao medo, ao temor e principalmente ao medo da morte, porque nós percebemos que todos os grandes imperadores, eles conseguiam manter o controle sobre a população pelo medo da morte, o poder que eles tinham de matar ou não matar, né? E tanto que o cristão incomodava muito o Império Romano, porque o cristão perdera o medo da morte. Por isso que o cristão incomodava tanto o Império Romano assim. Ele já tinha perdido isso, né? E aí é uma coisa que até, como diz, dá um pouco de vergonha em nós que carregamos esse lado religioso, espiritual, porque os próprios pesquisadores que são céticos no sentido religioso, eles fazem essa crítica, né? O quanto que nós ainda carregamos a imagem do sangue, do sofrimento, da dor, o quanto que nós ainda temos crucifixos de Jesus pregados na cruz, o quanto que nós falamos da questão da destruição, né? E eles falam, poxa, a maior vitória de Jesus é sobre a morte, né? É o túmulo vazio, é mostrar para nós que a morte não existe no sentido amplo, né? Embora o corpo físico vai se deteriorar,
como toda lei manda, né? A lei física, ele vem mostrar para nós que a morte não existe. Então isso tem uma profundidade muito forte. Então todo esse ensinamento de Jesus, nós precisávamos, né, adentrar muito intensamente nele, porque nós viemos de um comportamento que nós acabamos otimizando religiões de acordo com as nossas preferências, né? E isso era até um comportamento como se fosse um comportamento de intelectuais. Poxa, eu tenho a minha própria religião. Mas você percebia que, como você citou, né, as pessoas dizia ter uma religião como um requinte. Mas comportamentos religiosos, no sentido profundo do ser, infelizmente ficou muito aquém do que precisávamos ter. E hoje, de fato, a humanidade clama, né? O coração já está esgotado disso. Então, acredito que, de fato, a figura de Jesus ela reacende de novo, poderosamente no mundo, porque os nossos corações já estão cansados de não termos, de fato, aproveitado e se aproximado do que realmente Jesus queria dizer para nós, né? É uma busca hercúlea que precisamos fazer. Nós percebemos o exemplo de todos os apóstolos que eles passaram. Imagina nós, assim, Pedro, olha como que foi a história de Pedro. Pedro praticamente deve ter sido o apóstolo que mais esteve presente ao lado de Jesus. Deve ter passado mais tempo junto com ele. Assistiu tudo que ele fez, presenciou tudo que ele fez, ouviu todos os ensinamentos que ele tinha. Pedro já era homem formado, então tinha uma capacidade de inteligência já formada, seu cérebro, embora talvez a idade tenha tornado ele um pouco mais turrão, né? Assim, um pouco mais teimoso nesse sentido, mas Pedro assistiu. E mesmo assim, o Pedro, que era o cara que estava ali, né? O braço direito de Jesus, ele se acovardou, infelizmente, no ato ali. Precisou Jesus falecer, abandonar o seu corpo, passar-se um tempo ainda, e mesmo precisou Jesus estar ausente de Pedro para que Pedro entendesse, né? Agora imagina nós que temos, embora a gente comentou na última reunião nossa, os recursos fantásticos que temos, mas imagina nós que não temos essa vivência contínua que Pedro tinha com Jesus. Então, acredito que nós, no geral, talvez a gente não pode falar isso pontualmente, porque da mesma forma que não conhecemos a intimidade de Jesus, não conhecemos a intimidade de todos, mas no geral, talvez a gente deixa muito ainda a desejar essa necessidade que temos da alma. E o que poderia exemplificar bem isso que a gente está comentando é aquela passagem, né, que foi até celebrada domingo passado, que é o Domingo de Ramos, onde aquelas pessoas estavam ali saudando, né, a entrada de Jesus na cidade, chacoalhando os seus ramos ali. E se a gente for analisar, talvez ou grande parte daquele grupo de pessoas ali, era o que compunha dias após esse acontecimento, que eles estavam recebendo Jesus com uma celebração, aqueles que estavam fazendo o julgamento de Jesus, né? Preterindo Jesus fugiu o nome Barrabás. Então, a gente percebe aí essa discordância, esse equívoco que a humanidade ainda tem, de não entendimento em profundidade da proposta de Jesus, porque a gente falar não implica em a gente ter conhecimento, porque falar, qualquer um pode falar, né? E contextualizando um pouco, a gente tem recebido tantas informações, e eu ouvi essa expressão e achei ela bem interessante, talvez concomitante com a pandemia do Covid, a gente esteja enfrentando a infodemia, porque são tantas informações, muitas delas sem nenhum embasamento científico acadêmico, muitas delas são fake news, e a gente simplesmente reproduz, sem nenhuma análise, sem nenhum critério. Mas, graças a Deus, né, a gente tem hoje a chave chamada doutrina espírita,
que nos concede, né, uma clareza maior desses ensinamentos do Cristo. Aí eu acho que fica a cargo de cada um buscar esse conhecimento, esse aprofundamento. A própria doutrina, né, é bastante generosa, de material que pode ser confiável, com informações que a gente pode confiar sobre essa vida mais intimista, né, de Jesus. O próprio Boa Nova traz tantas informações tão ricas para que a gente comece a compreender um pouco essa proposta de Jesus. Só para completar essa questão, olha, veja só como que nós temos um comportamento tão equivocado, né? Essas cenas fatídicas que a gente sempre lembra. As pessoas preferindo Barrabás do que a Jesus. As mesmas pessoas que tantas vezes aplaudiam, faziam festa à chegada dele nas cidades, né? E Jesus sempre deixou claro que essas pessoas são vazias. Tanto que existe um episódio que eu acho muito engraçado, né? Que é o episódio daquela moça que tinha hemorragia intensa, né? Aí Jesus está se espremendo numa cidade, e aí de repente os apóstolos, como se fosse guarda-costas, né? Afastando um pouco aquela euforia, Jesus dá uma pausa e, opa, alguém pôs a mão em mim, assim. Aí, não lembro se foi Pedro, meio que ri na cara dele, olha, Jesus, tá todo mundo pondo a mão em você, né? Aí ele fala assim, não, mas alguém me tocou diferente e senti uma virtude sair de mim, né? Então, mas o que eu queria dizer olha como nós fazemos. Nós adoramos olhar para as pessoas e pensar, olha só, aquelas pessoas negaram Jesus. Poxa, Pedro, que vacilão, hein, cara? Você negou Jesus 3 vezes. Aí eu volto a dizer de novo, com que confiança nós temos para dizer isso, se de repente naquela situação nós não faríamos pior, né? Porque eu volto a dizer, Pedro foi um cara que comeu com Jesus. Jesus praticamente morou na casa de Pedro. Jesus chegou a curar até a sogra do Pedro, né? Então, como que eu tenho essa soberba de acusar aquelas pessoas que negaram Jesus, que escolheram Jesus ao invés de Barrabás para ser crucificado? Da onde que vem essa soberba, essa confiança de achar que eu tenho já uma força espiritual tão extraordinária para que eu realmente não negue Jesus quando for preciso, né? Então, diante desses exemplos, porque nós criamos expectativas gigantes sobre tudo na vida, mas diante desses exemplos, eu me julgo, eu me avalio nessa situação que eu não sei como eu me daria nessa situação, né? Eu não sei como eu me comportaria diante desses desafios. Se Pedro, que foi Pedro, não conseguiu, imagina eu, né? O que será de mim diante dessa situação? E aí eu percebo, poxa, como que eu me fortaleço espiritualmente? Qual que é o caminho, né? E aí até Jesus ensinou para nós. Olha que interessante. Todos os grandes sábios fizeram esse caminho. Chegar a um ponto da jornada, eles precisam passar por um momento de isolamento, né? Jesus passou pelo deserto, Francisco de Assis foi para uma caverna, outros sábios fizeram a mesma coisa, né? Então, e hoje, o universo conspira para que nós tenhamos essa oportunidade de isolamento e passar por essa força espiritual. Eu acho que isso precisa ficar muito ciente em nós, para que a gente não cometa esses equívocos. E importante de estabelecer essa verdade com o Cristo é que a gente precisa ter interiormente esse movimento de alma, porque mesmo diante daquilo que a gente entende ou às vezes conversa sobre o Mestre, ainda fica muito no raciocínio, né? Na análise. Então, mesmo aqui nós discutindo a respeito da figura do Mestre, a gente também fica nessa questão da análise, né? Do raciocínio, da busca desse entendimento e dessa verdade, mas é um movimento da nossa inteligência, do nosso entendimento, para que a gente possa discernir, claro, e isso é importante, a respeito daquilo que iremos movimentar enquanto em sintonia com o Mestre.
Mas eu chamo a atenção, né, e diante de tudo que nós estamos discutindo aqui, eu percebo que a profundidade dessa essência crística, ela está apartada desses movimentos do raciocínio. Uhum. Ela foge, vamos dizer assim, da superficialidade dessa instrumentação da inteligência, né? Porque a nossa mente, evidentemente, e quando a gente projeta isso no ego fica mais difícil, ela vai procurar fazer as análises, os estudos, justamente para que a gente entenda e perceba o que acontece. Mas o encontro com o Cristo, o despertar que houve no passado com os apóstolos, com os discípulos, com aqueles que em determinado momento cruzaram com o Mestre, foram movimentos de alma, não de inteligência. Foram movimentos simples e genuínos do coração. Foi uma entrega irresistível e não tinha como, indescritível. Não haveria como descrever aquilo que se sentia, aquilo que se processava nas fibras íntimas da alma e do coração humano ao render-se nesse encontro com Jesus. Porque nós vamos perceber que muitos estiveram com o Mestre, mesmo os mais próximos, e após a sua morte e a sua ressurreição, não conseguiram ainda exteriorizar essa virtude interior. Foi preciso depois, Pentecostes e outras situações, aonde essa entrega se processou de fato. Alguns discípulos conseguiram fazer isso antes, mas é muito importante que a gente perceba que essa é uma questão de entrega e de movimentação interior, aonde eu, enquanto espírito humano, e eu, enquanto espírito imortal, reconheço em termos profundos de alma o que Cristo representa na minha vida. Porque é um movimento libertador. E aí sim, né, vocês colocarem isso muito bem, não é uma entrega para que eu coloque Jesus na posição de ser o meu guia e eu me sujeito ao seu amor como quem espera dele a salvação ou quem espera dele a indicação do caminho. Porque Jesus dizia e fazia esse movimento: sois deuses e podeis fazer tudo o que eu faço. Então Jesus veio libertar o homem do jugo exterior, fosse ele o que fosse. Jesus sempre declinou dessa posição de que ele representaria esse modelo. Não, em nenhum momento ele autorizou que se fizessem imagens a seu respeito. Por onde passava, ele fazia com que essas imagens fossem destruídas. E em todo momento ele colocou que o homem precisa ser libertado de qualquer jugo. E ele detém todo o poder, todo o conhecimento e todo o amor possível para que exerça em si mesmo, na sua alma, o que Jesus exercia. Então é uma busca interior. É algo de se buscar dentro de si. É o Cristo interno. É aquele sentimento crístico profundo que quando eu toco eu me transformo. E não algo que eu projeto para fora, como sempre fizemos, mesmo que seja na figura do Cristo, muito bem avaliada, muito bem analisada e muito bem aceita, porque ainda está fora de mim, ainda é um movimento exterior e de uma forma ou de outra eu ainda estou subjugado a uma força que não é minha, a uma luz que não me pertence. Dizem aí por ali, né, que quem segue Jesus não caminha em trevas, mas se a luz for dele, a luz tem que ser minha. Jesus não veio acender um farol imenso, um sol para iluminar a todos. Jesus se apagou. Jesus diminuiu toda a sua luz
e se fez o mais simples do homem, destituído de qualquer recurso, paupérrimo, sem nenhum título, sem nenhum poder, sem nenhuma ascendência sobre quem quer que fosse. Nunca usou da sua luz e do seu poder. Jesus se apaga e se entrega à humanidade, como quem diz: brilhe a sua luz, porque ela pode e deve ser tão intensa quanto a minha, que vós não conheceis e jamais, quer dizer, um dia conhecereis. Então essa postura do mestre em diminuir-se para que nós pudéssemos crescer, para que a nossa luz brilhasse, que a nossa fé se restabelecesse, no sentido de assumir a nossa existência, destituídos de qualquer recurso exterior, mas simples e unicamente amparados na nossa força interna. Porque aí atravessaríamos, como de fato precisamos atravessar, qualquer turbulência, qualquer conflito, qualquer situação que se apresente no exterior, jamais irá condicionar a minha ação interior. Porque a minha fortaleza íntima está estabelecida nessa relação profunda com o eu crístico, com essa força crística em mim. Não vem de Jesus, vem do Cristo interno. Então, separar o homem, o mestre, o Jesus, do Cristo interior, desse espírito extraordinário. E se eu tenho que me manifestar na carne com uma ou outra personalidade, entender que interiormente eu preciso estar fortalecido. Quando entendemos isso, nos transformamos. Só depois disso. Porque muitos cruzaram com o mestre e até reconheceram nele a figura que era, mas não se transformaram. Não fizeram o que ele fez. A entrega é a renúncia de si mesmo. E é a situação que poucos na Terra até hoje fizeram. Porque muitos tomam a cruz das próprias obrigações, aceitam os jugos que a vida impõe, reflexo da própria existência, colheita de plantios anteriores. Muitos são os que não abandonam a cruz, e muitos são os que, com a cruz na mão, seguem Jesus, os passos de Jesus, mas não renunciaram a si mesmo. Então seguem Jesus como um líder, como alguém externo, que vai traçando pegadas e que eu vou pisando onde ele pisou. Onde está o meu mérito ao seguir caminho de outro? Onde está o meu mérito em abandonar a minha força e ficar esperando a indicação de um caminho, sendo que eu próprio preciso traçá-lo? Então eu preciso renunciar a mim mesmo, a minha condição muitas vezes humana, escravo que somos das situações que se impõem, para que eu liberto, renunciando a tudo que me amarra e justamente estabelecendo o vínculo com esse Cristo interior, aí sim assumo a cruz e sigo o Cristo interno, que se estabelece como sentinela profunda da minha vida. Não está fora, não está numa imagem, não está numa rota, está numa postura interna, porque eu não preciso sequer me levantar de onde estou, eu não preciso sequer manifestar-me na matéria, não preciso sequer falar. Para esse contato íntimo basta que eu reconheça em mim a força crística, para que aí, aonde eu quer que eu esteja, fazendo o que quer que for, eu vou manifestar o Cristo, que é o seu amor. Então esses movimentos profundos de alma precisam ser restabelecidos. E é incômodo perceber o que acontece com a humanidade nesse isolamento forçado, que muitos não aproveitam ou não estariam aproveitando para de fato traçar um caminho que vai até o interior.
não é algo que analisamos por fora nos movimentos que a vida nos oferece, nas mensagens que vêm, sejam positivas ou negativas, verdadeiras ou falsas, não é nos cenários que se estabelecem por fora, nos riscos de uma pandemia ou não, na cura que se avizinha ou não. Tudo isso é extremamente irrelevante, totalmente irrelevante. Nós estamos no barco íntimo. O que se estabelece no mar à nossa volta é do mar. Não temos controle sobre o mar e não precisamos ter. Temos que ter o controle interior, porque o nosso barco atravessa qualquer tempestade, desde que estejamos fortalecidos internamente, desde que não percamos os remos e não abandonemos as situações em que estamos. Então eu preciso me estabelecer soberano onde estou, que todo o cenário muda e eu vou enfrentar qualquer situação, mesmo porque não morro, a morte não existe. Então o vírus não é um inimigo, nunca foi. Temos que lutar contra o inimigo. Que inimigo? O vírus é um ser vivo, como todos os outros, que está no planeta como tudo. Eu estou carregado de micro-organismos, de bactérias, e me imponho, está aí a flora bacteriana, a fauna bacteriana, eu preciso deles para produzir enzimas e situações que eu não sou capaz de fazer sozinho. Eu sou um conglomerado de bactérias e vírus, e eles estão a meu dispor, e eu preciso me impor para que trabalhem junto comigo. Não é um inimigo, pelo contrário, é um grande amigo que se estabelece para a humanidade para convocá-la a uma busca interior que foi protelada. Quando entendemos isso, encontramos o Cristo. Quando percebemos a força interior que brota em nós, vinda do Pai, que é o Criador, entendemos o Cristo. Porque o que Ele tinha, eu tenho, vocês têm. Está aqui, não está fora, nunca esteve. O homem se estabelece porque é filho de Deus, tanto quanto Cristo foi e é. Então é um movimento de alma, é um movimento de aproximação com essa essência profunda, interior, valiosa, perfeita. E eu preciso fazer isso agora, porque talvez não tenhamos uma nova oportunidade de sermos blindados por esse vírus, que não é o inimigo. O inimigo sou eu. São minhas crenças limitantes, meus bloqueios, as minhas análises periféricas, e mesmo dentro de toda uma situação que eu imagino que estou reestruturando a vida, eu não estou fazendo mais do que mexer nas coisas exteriores. Não estou fazendo outra coisa que não seja mudar nos cenários exteriores, imaginando que o modelo econômico vai mudar, que o modelo político vai mudar, que as relações internacionais vão mudar, mas é tudo exterior. Não interessa o que vai acontecer com o planeta, e não interessa o que vai acontecer com os futuros modelos econômicos, políticos e sociais, se eu não me estabelecer. Porque o meu Pai não está preocupado com o mundo, está preocupado comigo, com a humanidade, com esses, né? Que fala ele aqui, vamos lembrar, né? Pois de que serviria estabelecer essa lei de amor, de justiça, se ela tivesse de ficar como privilégio de alguns homens, ou mesmo de um só povo? Todos os homens, sendo filhos de Deus, são sem distinções objetos da mesma solicitude. Então por que não se cumpriu ainda? Porque muitos de nós, humanos, não atendemos essa solicitude. E o amor não brota do cérebro, não brota da análise, não brota das mudanças estruturais, onde vão manter relações afetivas que podem ser forjadas numa civilização perfeita, como dizia Emmanuel, onde o verniz social estabelece relações de harmonia e paz. Mas ainda na essência, trazemos os defeitos iguais aos de antigamente. E ainda estamos na caverna de Platão, no jogo de sombras,
analisando as questões que se fazer. E mal termina a quarentena, já saímos às ruas iguaizinhos para correr atrás de um prejuízo que acumulamos. De que adiantou então? Se agora nós vamos sair para buscar um atraso, para correr atrás das coisas, preocupados que estamos com os cenários exteriores e esquecidos de nós mesmos, dessa oportunidade extraordinária de perceber em nós essa força extraordinária. Porque quando as portas se abrirem da quarentena, quando o túmulo ou a pedra do túmulo for afastada, quando Lázaro for chamado para vir à luz, as portas que precisam ser abertas, as cortinas que precisam ser afastadas, não são da minha casa, não são da rua, são as interiores. É como abrir os olhos e levantar para uma realidade totalmente diferente. E aí a pessoa que sair dessa casa não é mais a mesma, independentemente do que está acontecendo. Independentemente do modelo econômico escolhido por muitos, eu preciso sair da minha quarentena modificado, ressuscitado, renovado, vencendo a morte e estabelecendo a vida na sua profundidade, na sua amplitude e na sua verdade. Se eu não estabelecer esse contato íntimo com o Cristo, os movimentos periféricos continuarão valendo e eu perdi a grande oportunidade de encontrar-me comigo mesmo. Não é isso? Sim. Isso que você falou, Evandro, é de muita necessidade. Distanciar essa experiência espiritual do raciocínio que é mente, que é mental. E Jesus sabia disso. A nossa mente é poderosa. Emmanuel e André Luiz falam a mente criadora, né? Então, ela é poderosa. Ela tendo entendimento, lapidação ou não, ela é poderosa. Então, e a gente percebe isso, né? Quando por isso que Jesus veio nos orientar como fazer, né? E é muito importante esses 3 passozinhos que a gente sempre gosta de voltar, né? Como Jesus dizia, né? Renuncia a ti mesmo, carrega a tua cruz e aí sim me siga. A gente não passou na primeira etapa, porque nós estamos ainda presos na armadilha da mente, né? O quanto que, por isso que Jesus pessoalmente fez questão de vir aqui e mostrar, olha, não é assim que faz, é assim, né? Então, o maior exemplo de Jesus, assim, então nesse momento eu agradeço muito ao Haroldo Dutra, né? Porque ele fez resgatar em mim esse entendimento de fato que é religiosidade. Porque chegou um momento que eu já não entendia mais o que era religião, né? Mas ele veio resgatar isso em mim, eu agradeço muito a ele, né? E é esse movimento que você comenta, Evandro, porque a nossa mente é tão poderosa que cria ilusões, cria mundos em volta de nós e nós precisamos passar por desilusões, né? E são isso que convoca, que faz quebrar essa casca que nos envolve para que a gente possa renascer, como você falou, né? E esses momentos são dolorosos, sim. São dolorosos. Vai nos fazer sentir dor. Então, como a gente falou há 2 domingos atrás, o quanto que é importante nós nos revestirmos de coragem para que desafie isso. Porque, como você falou, esse movimento precisa ser um movimento íntimo, interno. E é tudo isso que Jesus falou. É tudo isso na maior simplicidade e tranquilidade possível, né? Ele veio para nos encorajar, né? Então, quando ele fala o eu sou, né? Às vezes quando isso nos confunde, às vezes, porque ele fala o eu sou, esse eu sou dele não é ele trazendo para ele a figura daquele ser humano, mas o eu sou é essa postura nossa de perceber que eu sou um ser espiritual. Não, eu não sou Marcos, eu não sou Evandro, eu não sou Bruna, ou Daniel, eu sou o ser espiritual, como você falou, um filho de Deus. Então esse movimento exige muita coragem e firmeza, e é um movimento que vem internamente. Então é praticamente isso que Jesus veio nos trazer, né? É essa simplicidade. E a mesma forma, sendo simples, é profunda. E precisamos desenvolver uma estratégia de realizar esse movimento.
porque é realmente como você disse, a gente fica ainda preso nas ilusões da mente e não realizamos, né? Veja só como que nós fazemos hoje, aproveitando toda a questão dos nossos avanços tecnológicos, o quanto que ainda nós não pelejamos ainda em escapar de nós os sofrimentos, que às vezes são tão naturais, né? Olha a dificuldade que hoje as pessoas têm de envelhecer, a dificuldade que as pessoas hoje têm de chegar em estado, de passar por um momento de doença mesmo, né? Você olha assim, poxa, são coisas naturais do corpo humano. O corpo adoece, é comum, a gente já sabia disso desde antes de nascer aqui. Por que isso está espantando tanto nós, né? Como você falou, Ivan, isso é interessante a gente mudar essa perspectiva do vírus, né? Às vezes até chamar de oportunidade pode ser uma forma de enriquecer a nossa mente e olhar isso de forma diferente. Porque todos nós sabíamos já que quando houvesse uma aglomeração de gente, surgiria essas bactérias, né? Nós já sabíamos disso, então como que isso nos traz tanto terror ainda, né? É a falta desse movimento espiritual que Jesus ensinou para nós. E a gente, não sei, talvez passando por uma fase embrionária a entender, degustar isso, né? Mas tá tão ali, os simples detalhes. Eu lembro de Paulo, quando Paulo falava assim, olha, calma aí, não se atente à letra, mas perceba a essência do que está sendo dito. É importante para que a gente não volte a criar armadilhas da mente e nos acorrentar, né? E aí eu achei muito interessante, você foi muito preciso quando você falou que o inimigo somos nós. E esse movimento é tão importante, é tão sério isso que você falou, tão verdade, Evandro, que você vai ver pessoas que não conheceram Jesus, nem sabem quem foi ele, encarnadamente falando, mas que entenderam, né? O exemplo que me vem à mente é o Siddhartha Gautama, que a gente gosta de chamar de Buda. O moleque com 15 anos pôs na cabeça que o objetivo de vida dele seria livrar a humanidade do sofrimento. E onde que ele encontrou isso? Esses movimentos internos, espirituais, de se posicionar diante das armadilhas da mente, de entender como é que funciona e vencê-la, né? Sair desse estado, porque pra gente, até a própria mente, nosso próprio ego, que ele possa desenvolver também, né? Porque ele é importante para nós, mas nesse momento ele precisa se colocar no lugar dele. E o ser espiritual ser assumir a posição. E aí faz sentido o eu sou, que Jesus dizia, eu sou. Isso faz sentido, nesse momento faz sentido, e aí a gente colhe os frutos desse movimento espiritual. E eu também incluiria aí o evangelista Lucas, que não teve esse contato direto com Jesus, né? Mas fez essa conexão de alma, né? De coração, e abraçou a proposta dele de maneira tão efetiva. E dentro de tudo que a gente está falando, né, como você bem disse, Evandro, hoje a gente está sendo convidado a ficar um pouco mais fechados dentro dos nossos lares, e dentro da doutrina isso é muito divulgado. Um dos recursos mais eficazes para que a gente talvez consiga começar a fazer essa transformação é o culto cristão, né, do evangelho no lar. Essa luz que a gente acende dentro das nossas casas, a abertura das portas, convidando Jesus, né, para estar ali com a gente naqueles instantes de realização do evangelho. Porque a gente ali, reunidos em família, ou mesmo sozinhos, isso não tem importância, né? Sendo em grupo ou feito individualmente, o valor é o mesmo, desde que a intenção, né, seja real, seja verdadeira. A gente estabelece esse compromisso com a gente, com a própria espiritualidade, com Jesus, para refletir nas mensagens dele, né? E nesses momentos de introspecção, nesses momentos que a gente se debruça, né, de uma maneira mais direta sobre a sua mensagem, a gente tem essa condição de estar realizando essa abertura. Porque, como você bem falou, se a gente não desperta essa essência crística dentro de nós, a gente não, por uma questão de semelhança, a gente não vai conseguir conectar
essa essência crística de Jesus. Porque se eu estou vibrando numa frequência diferente da dela, eu não consigo fazer essa conexão, né? Então eu preciso despertar ela dentro de mim, na minha intimidade, para que haja essa conexão com o alto. Às vezes eu tenho ouvido, sim, já tive a oportunidade de ouvir, né, que às vezes não é a gente que vai até Jesus, mas é ele que vem até nós, claro, de uma forma figurada, né? Porque a gente tem que enfatizar isso muito, muito bem. É uma conexão de sentimento, de espírito, é o nosso ser integral que precisa estar estabelecendo essa conectividade com o alto. A gente precisa ir encerrando, né? O assunto hoje rendeu. E é bem lembrado a questão que você coloca, Denis, do Evangelho no Lar, né? Porque é a oportunidade que temos em família, reunidos, né, ao redor de uma mesa, um determinado lugar, fazer o que o Mestre fez, né? Ao orar, ao pedir ao Pai as bênçãos sobre as pessoas, sobre a família e o lar. Então essa conexão íntima, quando eu estabeleço ela em mim, né, eu tenho a possibilidade de, em família, manifestá-la para aqueles que amam. Então a oportunidade do Evangelho no Lar, e aí independe de crença, pode ser qualquer Evangelho, pode ser qualquer Bíblia, esse culto, né, essa prece em família é como partir o pão. É um banquete, onde as bênçãos daquele que nos ama e que nos criou, que é o Pai, verte para esta família, para os presentes, essas bênçãos, essas luzes, esse alimento que vai alimentar a nossa alma, porque eu preciso fortalecê-la, eu preciso cuidar dessa minha alma. E fazer isso em família, dentro do nosso lar, é uma bênção extraordinária, porque vai fortalecer todos nós e vai criar em todos nós o hábito verdadeiro, né, de vincular-se ao outro dentro das leis do amor. Então que a gente possa aí difundir o Evangelho no lar, né, para todos, que todos tenham esse hábito extraordinário para celebrarmos uma Páscoa, né, de forma diferente, onde de fato Cristo renasça em nós nessa postura interior de alma. André Luiz, ele ilustra bem isso no livro Mensageiros, né, que de acordo com a constância, com o compromisso ali assumido pelo núcleo familiar na realização do culto do Evangelho, o lar ele se transforma num foco de luminosidade, onde a espiritualidade tem ali um porto seguro para se refugiar, porque a gente sabe o quão é intenso o trabalho desses espíritos, né, que se devotam a nos cuidar, estando no mesmo plano dos encarnados. Para eles a gente sabe que não é uma tarefa fácil, e eles encontram justamente nesses lares que se dedicam, né, a essa prática, locais onde eles podem se retemperar, onde eles podem aurir e até levar aqueles espíritos que vão se beneficiar daquelas boas vibrações produzidas ali para iniciar esse processo de transformação, esse resgate. Então, eu acho isso muito interessante e achei legal trazer para ilustrar essa questão. Vamos todos, então, ler André Luiz. Não é isso? Isso aí. Então, que assim seja. Que assim seja. Que assim seja.